Vamos falar de imperfeições de hedge e a forma correta de fazer hedge. Muito importante isso, hein? Vamos explicar passo a passo, principalmente o que não deve ser feito de jeito nenhum, ok? Eu sou Massa, bem-vindo ao canal Finanças Pragmáticas. Vamos lá? Nessa figura, você pode ver que a gente está trabalhando com um prazo de aproximadamente 90 dias. No início, com a tendência de alta da taxa de câmbio e, no final, com a tendência de baixa. Então, quando existem liquidações efetivas de câmbio na data de contratação e no vencimento da operação, dificilmente haverá um hedge perfeito, que bate até centavos, né? Isso é difícil de acontecer. Em função da diferença entre a taxa spot que você usa para liquidação da sua operação, uma taxa de uma determinada hora do dia, e a Petax 800. Pois a Petax 800, como já disse, é a taxa média de todas as operações realizadas no dia, inclusive a sua. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui uma operação que começa no dia 2 e termina no dia 92, ou seja, com 90 dias de prazo, que pode ser tanto posição ativa como posição passiva. Então, se a gente começa aqui, por exemplo, na data de início, uma taxa de 4,99 e termina com taxa de 5,345 90 dias depois, isso dá uma variação de 7,11% no período. Entretanto, a Petax 800 pode ser maior ou menor do que a taxa de câmbio efetiva que você praticou. A taxa Petax 800 geralmente diverge da taxa efetiva de liquidação. É difícil você acertar até a terceira casa decimal. Por exemplo, nesse dia, a taxa média de mercado, a Petax 800, poderia ter sido, em vez de 4,99, a taxa por você utilizada, poderia ter sido 4,975, por exemplo, no dia 2. Aí no dia 92, em vez de 5,345, que é a taxa por você utilizada, a taxa Petax poderia ter sido 5,335, por exemplo. Se a taxa efetiva de sua operação em particular for de 7,11%, considerando a Petax 800, a variação desse mesmo período foi de 7,24%. Não tem jeito. Você tem que sempre procurar fazer a liquidação financeira, tanto na entrada como na saída, que esteja mais ou menos dentro da média do dia. Então, se você contratar hedge com início no dia 2 e liquidação financeira no dia 92, são 90 dias. As taxas de início e de final que serão utilizadas são taxa do dia anterior. Então, por exemplo, a taxa de início do contrato é 4,92 e a taxa de final de contrato seria de 5,425. Isso dá uma variação de 10,26% no período, bem diferente de 7,11 ou 7,24. Só que dá 3 pontos percentuais de diferença. É muita coisa. Então, qual é a forma correta de fazer hedge? Hedge perfeito, ou quase perfeito, né? Logicamente, você faz um contrato por 90 dias. Só que, como é utilizada a taxa Petax do dia anterior, então você começaria o hedge no dia 3, terminando no dia 93, um dia após a liquidação financeira do câmbio, no vencimento. Aí vai dar certinho. Dá exatamente a Petax do período de 90 dias, que fica mais próximo do que o Petax que a gente utilizou entre o dia 2 e dia 92. A variação da taxa Petax acumulada do dia 3 efetiva, né, até dia 93, como utiliza a taxa Petax do dia anterior, dá exatamente 7,24%. Você viu que são pequenos detalhes que podem ser muito importantes numa operação de hedge, principalmente quando você utiliza a taxa de... não só taxa de dólar, né? Qualquer outro preço. Então você tem que considerar isso na hora de fazer o hedge.
Este vídeo faz parte do curso Derivativos e Estratégias de Hedge, de minha autoria. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre o conteúdo deste curso, vou deixar o link aqui para você. Até o próximo vídeo.